Pessoal, entrando agora mais diretamente no assunto polinômio de Taylor, depois de todo esse exemplo inicial aí, tá aqui, ó, seja f de em R, lembra que I é um intervalo, né? Olha lá, definido no intervalo I. E n vezes derivável, quer dizer, a gente discutiu ali antes a ideia, no vídeo anterior, da função Cn, né? Seria, Cn é um pouquinho mais forte até, né? Ela é uma função n vezes derivável e a sua derivada enésima é uma função contínua. Né? Então, mas já mexe com essa ideia de função n vezes derivável. Né? Então, seja f de em R, definida no intervalo I, e n vezes derivável no ponto A pertencente a I. O polinômio de Taylor de ordem n, polinômio de Taylor de ordem n, da função f no ponto A. Você vê que tem três coisas aqui. Tem a ordem do polinômio, que é n, tem a função, que ele é polinômio de Taylor de ordem n de alguma função f em algum ponto A. Então, três coisas. O polinômio de Taylor de ordem n de uma função f num certo ponto x igual a A é o polinômio p de h igual, aí aparece esse polinômiozinho aqui de ordem n, de grau n. Né? A0 mais A1h mais reticências mais AN h elevado a n. Né? E ele tem grau menor ou igual que n. Eu coloquei grau, falei grau igual a n agora há pouco, porque eu vi até o hn aqui, instintivamente, intuitivamente, a gente imagina que esse an vai ser diferente de zero, mas aqui em nenhum momento ele falou que o an é diferente de zero. Então você pode ter esse an aqui igual a zero, zera esse termo aqui, fica n menos 1. Né? Com certeza, o grau dele não é maior do que n, porque parou no h elevado a n, não tem h elevado a n mais 1 aqui. Então ele não pode ter um polinômio de ordem n, como ele é um p de h que para no termo h elevado a n, ele não pode ter grau maior do que n, mas o grau dele pode ser igual ou menor do que n. Então o polinômio de Taylor de ordem n, da função f no ponto A, é o polinômio p de h, a0 mais a1h mais reticência até h elevado a n, grau menor ou igual que n, cujas derivadas de ordem menor ou igual a n, então primeira derivada, segunda derivada, aliás, derivada zerésima, derivada primeira, derivada segunda, derivada terceira, até derivada enésima, derivada de todas as ordens menores ou igual a n, no ponto h igual a zero, coincidem com as derivadas de mesma ordem da função f no ponto A. Ou seja, se você fizer a primeira derivada desse polinômio, ela vai coincidir em zero com a primeira derivada da função em A. Se você fizer a segunda derivada desse polinômio, no x aqui no caso h, que é o nome da variável aqui, no h igual a zero, segunda derivada, imagina o i2 aqui, segunda derivada do polinômio em h igual a zero é igual a 2. Segunda derivada da função em a. E assim vai. Né? Ora, as derivadas do polinômio determinam de modo único o polinômio, p de h. Pois cada coeficiente desse aqui, as derivadas no ponto zero, né? As derivadas em h igual a zero determinam de modo único o polinômio p de h, pois cada derivada em h igual a zero vai determinar um coeficiente desse aqui. Você determinou todos os coeficientes, está determinado o polinômio. Portanto, o polinômio de Taylor de ordem n da função f no ponto A tem essa fórmula aqui. Certo? Essa fórmula aqui. Bom, antes de pegar uma função, substituir aqui para pegar um exemplo e fazer um gráfico no GeoGebra, vamos chegar bonitinho aqui nessa fórmula a partir dessa definição. Né? Então vamos escrever isso aqui bonitinho na lousa, para ficar bem claro, para não ter nenhum tipo de dúvida. Vamos escrever aqui o seguinte, vamos colocar aqui, né? Polinômio de Taylor, vamos lá. Polinômio de Taylor, polinômio de Taylor, de ordem n, da função f no ponto A. Da função f no ponto Azinho. Lembrando que a gente está considerando uma f, dois pontos de I. É um intervalo.
em R, vírgula, N vezes derivável, porque senão não tem como você calcular até a derivada enésima. Né? Você está vendo que aqui na fórmula do polinômio de Taylor você vai ter que ir calculando, você vai ter a própria função e as derivadas da função. Primeira, segunda, terceira, até a derivada enésima. Então é claro que a função tem que ser N vezes derivável no ponto A. O polinômio é calculado num certo ponto. Né? Essa função f de R, definida no intervalo, N vezes derivável em Azinho. Então, quem é esse polinômio de Taylor? Vamos colocar a fórmula dele aqui. Ele é P de H igual, olha bem, polinômiozinho, como você já aprendeu no ensino fundamental e médio, né? Termo constante mais um termo linear, aqui é 1 vezes H elevado a 1, que é 1H, mais A2 vezes H ao quadrado, e assim vai. A3 vezes H ao cubo até chegar no N. Ah, por quê? Porque você falou que é polinômio de Taylor de ordem N. Então ele termina no N. Tá? E esse N é quem? Bom, aí depende do contexto no qual você tiver. Às vezes a gente deixa N mesmo e para aqui no N. Às vezes você pode ter um exercício específico onde calcule o polinômio de Taylor de ordem 5. Aí você vai A0 mais A1H mais A2 ao quadrado, mais A3 ao cubo, mais A4, H à quarta, mais A5, H à quinta. Né? Porque você pediu de ordem 5. Né? Porém, ele é da função f no ponto Azinho. Tá? Aqui está a influência da ordem dele, está a influência do fato dele ser um polinômio. Então, a palavra polinômio já influenciou aqui nessa fórmula. E a ordem n já influenciou aqui. Mas cadê a influência da função f e do ponto A para aparecer esse polinômio? Vírgula, onde? Aí entra essa definição que ele falou aqui. Ó. As derivadas de ordem menor ou igual a n, de ordem de 0 até n, em h igual a 0, coincidem com as derivadas de mesma ordem de f no ponto A. Então, onde aquilo ali acontece, ó, derivada iésima de P no H igual a 0, derivada iésima de P no ponto H igual a 0, tem que coincidir, tem que ser igual à derivada de mesma ordem iésima da função f no ponto A. Para ir indo de 0 até n. Para ir indo de 0 até n. São todas as derivadas de ordem menor ou igual a n. Indo de 0 até n, vírgula, i igual a 0, 1, 2, reticências, até chegar em n, ponto final. Certo? Então, quer dizer, se você pensar nisso, você vai ver, porra, e como que disso aqui o cara chegou nessa fórmula aqui do polinômio de Taylor? Porque depois ele apresenta essa fórmula aqui. Ele chegou nisso baseado nisso que ele falou aqui. Baseado no fato de que as derivadas do polinômio, derivada zerésima, derivada primeira, derivada segunda, terceira, até chegar na derivada enésima do polinômio, todas no h igual a 0, todas em 0, determinam de modo único o polinômio, porque vão determinar os coeficientes. Os coeficientes a e vão ser dados por pi de 0 dividido por i fatorial. Só passar o i fatorial aqui dividindo. Então, você determinou aí a partir dessas derivadas do polinômio. Você determinou os coeficientes do polinômio, você determinou o polinômio inteiro, todo. Tá? Então, como é que isso aí funciona? Isso funciona o seguinte, agora note que o que seria a derivada zeré? Derivada zerésima é o próprio polinômio. O que é o P0? Ó, presta voltar o tempo inteiro pensando nessa fórmula aqui. Nessa fórmula aqui eu vou estar pensando o tempo inteiro. Então, do lado de cá, i igual a 0. O que seria o P0? Derivada zerésima é o próprio polinômio. Então, P0 no ponto 0 é igual ao próprio polinômio no ponto 0. Se eu substituir 0 aqui no lugar de h, P de 0 vai dar quanto? Vai dar a 0. Isso aqui é igual a 0. Só que essa fórmula aqui, essa definição, está dizendo que esse P de I de 0 é igual ao FI de A. Então, esse A0 tem que ser igual ao... Ele não é o P0 de 0, então ele tem que ser igual ao F0 de A.
Só que o f0 de A é a própria função de A. Então você acabou de descobrir que o A0 é o f de A. Apareceu aqui o primeiro termo do P de H. É a função no ponto A. Agora já apareceu a influência da função e do ponto A. Então, um polinômio de ordem n, polinômio de Taylor, de ordem n, da função f no ponto A, ele é esse P de H, que o primeiro termo que vai aparecer aqui já é um f de A. E o segundo termo, A1, aqui a gente analisou a primeira derivada. E se a gente for analisar a segunda derivada? Se a gente for analisar a segunda derivada, quem que é o P... Perdão, a gente analisou a primeira? Não, a gente analisou a derivada zerésima. Se a gente for analisar a primeira derivada, é P'. P' de zero, agora você imagina esse polinômio todo derivado. Você deriva ele, derivada de constante é zero. A derivada do A1H vai dar A1. Você está derivando ele em relação a H. Eu vou aqui, ó. P1 de P' de H é igual. Vou escrever primeiro P' de H, depois eu substituo zero. P' de H vai dar 0 mais A1 mais 2A2H, 2A2H, mais 3A3H ao quadrado, mais reticências, até chegar no último termo, N a N, H elevado a N menos 1. A hora que você substituir H igual a 0 nessa fórmula, vai zerar todo mundo menos o A1. Esse A1 vai ficar aqui, né? Só que aqui acabou o espaço da lousa, eu vou ter que passar para cá. Então, o P' de 0, aquele é o P' de H. O P' de 0 vai ser o A1. Só que o que está lá na nossa definição? O P' de 0 ele tem que coincidir com o F' de A. Então, o A1 é F' de A. Então, o nosso polinômio já ficou assim, né? Cadê? Vamos voltar aqui para a fórmula. O polinômio é A0 mais A1H. O A0 a gente já tinha visto que é F de A. O A1 acabamos de ver que é o F' de A. Então, ficou P de H igual F de A mais F' de A vezes H, que está aqui multiplicando. E quem que vai... O próximo termo aqui seria com H ao quadrado. A2H ao quadrado. Como é que o cara chegou que A2 é F duas linhas de A sobre 2 fatorial? Ele calculou a segunda derivada. Segunda derivada. Então vamos colocar aqui, ó. Segunda derivada. Como é que vai ficar? Vai ficar assim. P duas linhas de H é igual. Imagina a segunda derivada aqui. Você deriva uma vez, zerou aqui, ficou A1. Você deriva de novo, vai sumir esse A1 também. Então vai começar a partir do A2, que vai estar assim. 2A2 mais. Aí o próximo aqui, que seria o termo que era... Vamos colocar aqui, ó. A primeira derivada, a segunda derivada é a derivada da primeira. A primeira era assim, A1 mais 2A2H mais 3A3H ao quadrado mais 4A4H ao cubo mais reticências. Mais até, essa era a primeira derivada, N a N, H elevado a N menos 1. N menos 1. Fecha linha. Porque aqui é a segunda derivada. Tem que pegar essa primeira e derivar de novo. Aí quanto é que vai dar essa segunda derivada? Segunda derivada vai dar, então, esse aqui zera, esse aqui fica 2A2, esse aqui fica 3 vezes 2, A3 vezes H, esse aqui fica 4 vezes 3, A4, H ao quadrado, e esse aqui, esse último vai ficar N vezes N menos 1, vezes H elevado a N menos 2. Então, o que você percebe? A hora que você substitui o P duas linhas de zero, fazer o H igual a zero, tudo que tiver H vai sumir. E vai restar apenas quem? O 2A2. Então, o 2A2, ele é igual a quem? O 2A2, ele é igual a quem por definição? Ele é o... Por cálculo que a gente acabou de fazer a conta, o 2A2 é o P duas linhas de zero. Mas por definição, o P duas linhas de zero
é o f duas linhas de A. Então, o que isso aqui implica? Então, isso aqui implica que esse A2, passando 2 dividindo, o A2, ele é igual, A2 é igual f duas linhas de A, dividido por 2. Bom, continuando esse processo que eu já fiz 3 coeficientes aqui, a gente vai chegar no quê? P de H, o primeiro A0 a gente já viu que é f de A. O A1H a gente já viu que o A1 é f'. Então vai ficar f' de A vezes H. O A2, acabamos de ver que é f duas linhas de A sobre 2. F duas linhas de A sobre 2. Só que ele já é o terceiro termo aqui, que é vezes H ao quadrado. O próximo ficaria como? Seria o A3. Aqui, ó, já apareceu um 3 fatorial aqui. Seria f 3 linhas de A dividido por 3 fatorial. Você repara que você poderia completar o fatorial aqui. Aqui é sobre 0 fatorial, que é 1. Aqui é sobre 1 fatorial, que é 1. Aqui é sobre 2 fatorial, que é 2 mesmo. Aqui é 3 fatorial, h ao cubo. E vai embora até chegar no último termo, que é o enésimo. Como é que é o termo do h elevado a n? Vai ficar derivada enésima, fn, no ponto A, sempre no ponto A, dividido por n fatorial, h elevado a n. Então você acabou de ver, eu fiz aqui uma dedução, pelo menos dos 3 primeiros termos, mas a partir disso aqui você já viu como calcula qualquer outro, uma dedução da fórmula do polinômio de Taylor, de ordem n, da função f, olha a influência da f aqui, no ponto A. Tá? Interessantíssimo. Vamos ver se ele vai falar aqui. Ó. Ele colocou a fórmula aqui. Tá? Fez um último comentário. Depois desse comentário, eu vou fazer um gráfico, pegar uma função, fazer um exemplo e vou, para vocês verem no gráfico qual que é o efeito desse polinômio de Taylor de uma função f no ponto A. Vamos pegar uma função e vamos dar uma analisada nisso. Vou fazer 2 exemplos. Estou imaginando aqui 2 exemplos legais para fazer. Mas antes, vamos ver esse último parágrafo dele. Se P de H é o polinômio de Taylor de ordem n da função f no ponto A, então essa função aqui, vamos dizer, esse Rzinho, né? A gente até viu aí em outras aulas, é o resto. Essa função R de H, poderíamos chamar de resto aqui, que é f de A mais H menos P de H. Então, como é que a gente pode interpretar esse R de H? Ele é a diferença entre a função numa vizinhança do ponto A. O ponto A está fixo. Imagina o ponto A fixo e imagina esse H podendo ser um pouco negativo, podendo ser 0, podendo ser positivo. Um pouco negativo, menos 2, menos 1, menos meio, 0, meio, 1, 2. Quer dizer, o H, imagina ele variando ali um pouco para menos e para mais. Uma perturbação ali em torno do 0. Então você está fazendo uma perturbação aqui em torno do A na F. Pode ser A menos meio, pode ser A mais meio, pode ser A mais 0. Então, quer dizer, a função ali em volta do A menos o polinômio, e repara que o tanto que você está variando em volta do A, que é H, é o mesmo tanto que você está colocando no polinômio. Então, se você for A mais 1/3, você vai fazer menos o P de 1/3. Olha só. Se você fizer R de 0, que nem ele escreveu aqui, R de 0, seria o F de A, porque aí eu estou pegando H igual a 0, menos P de 0. Só que olha só, o P de 0 é F de A, por definição. P de 0 é o A0, que é o F de A. Então você vê que para H igual a 0, isso aqui já vai dar 0. Mas para H um pouco diferente de 0, um pouco negativo, um pouco positivo, já não vai mais dar exatamente 0. Tá? Mas vamos ver o que ele vai comentar aqui. Se P de H é o polinômio de Taylor, calculado certinho, de ordem n, da função f no ponto A, então a função R de H, que é a diferença da f em volta do A, menos o polinômio de H,
e essa função R está definida, toda função tem que ter um domínio onde ela está definida. Quem que seria o domínio? Quem que seriam os valores de H que você pode pegar? São valores de H, valores reais, tais que A mais H esteja dentro do domínio da F, porque você está fazendo F de A mais H. Por isso que acaba ficando assim uma perturbação em torno do A. Digamos assim, você não pode pegar um H muito grande às vezes, né, dependendo do I e dependendo da posição do A dentro do I. Porque o A somado com H ainda tem que estar dentro do I, não pode cair para fora. Então, esse I e a posição do A dentro dele acaba gerando uma limitação para o H. Mas o H sempre pode ser zero, por exemplo. Porque zero vai dar simplesmente o A. E o A pertence a I. Né? Porque você está fazendo F de A, então A está no domínio da F, então ele está em I. Então eu posso pegar H igual a zero. O zero com certeza está aqui no domínio. Mas o A pode estar, digamos assim, como ele é se você imaginar que ele é um ponto de acumulação de um intervalo, se você imaginar, por exemplo, que ele é um ponto de acumulação bilateral, ou um ponto interior do intervalo, for um intervalo aberto, por exemplo, então você pode pegar H um pouco negativo, um pouco positivo. Né? Eu sempre imagino na minha mente esse H como uma perturbação em volta do A. Né? Um mais epsilon, menos epsilon ali que você pega. Então, ele acaba determinando o domínio da R, tudo bem. Mas essa diferença R de H entre F e polinômio, essa R de H, ela é N vezes derivável no ponto zero. Você pode também fazer R', R duas linhas e tal. E tanto ela é zero, o que é óbvio de ver, porque se você colocar H igual a zero aqui, como eu falei, vai dar F de A menos P de zero, que é F de A menos F de A, que é zero. E as derivadas dela são todas zero, no zero. Né? Então isso mostra que a função no ponto A e o polinômio de Taylor de ordem n da função f no ponto A, eles têm uma relação muito interessante. A diferença entre a função e o polinômio em h igual a zero é zero, por causa desse primeiro termo aqui. P de zero, né? Só você substituir h igual a zero aqui, zero a todos esses termos, P de zero é f de A. Agora, nas derivadas, isso aqui é só R, se você fizer R' derivada, também vai continuar dando zero. Né? Então, é bem interessante isso. Né? Repara que se você fizer aqui uma primeira derivada de R, fica F' e fica P', mas o P' dá para a gente ver aqui que ele vai zerar esse termo e vai ficar esse F' de A. Né? Interessante isso aqui. Então, quer dizer, a hora que você fizer aqui a derivada em zero, vai sumir todo mundo, menos o F' de A. Mas a hora que você colocou zero aqui, fica F' de A. F', quer dizer, é fácil ver isso aqui que ele está falando. O resto, no zero, e todas as suas derivadas, é tudo igual a zero. Né? Esse é tranquilo de ver. Né? Então, vamos escrever aqui. Note que, acho que vale a pena escrever isso aqui na lousa. Note que, se você fizer, só vamos um por um, né? Primeiro, só a função e o polinômio. Se R de H é definida como F de A mais H, F de A mais H menos o P de H, então, primeira coisa que você vê, se você socar um R de zero aqui, vamos fazer item por item, né? Se você fizer aqui um R de zero, ele vai ser igual a F de A menos P de zero. F de A menos P de zero. Só que o P de zero, só você substituir aqui, é F de A. Então isso aqui fica igual a F de A menos F de A, que é igual a zero. Então, R de zero é zero. Mas mais do que isso, se você fizer a primeira derivada, F' de A mais A, no zero, né? Então vai ficar F' de A mais zero, menos P' de zero. Só que o P' é quem? Primeira derivada zerou esse termo constante, a derivada desse é só o F' de A, e a derivada de todos esses aqui vai zerar, porque você vai substituir o H igual a zero. Então isso aqui vai ficar F' de A mais zero, que é F' de A, menos F' de A, que também vai dar zero. Então, a diferença entre a função em volta do A e o polinômio, resumo desse parágrafo que ele está dizendo, isso aqui vai continuar valendo para todas, até chegar na derivada enésima, R
n de 0, que vai dar igual a 0 também, igual essas outras aqui, igual essas outras aqui. E o resumo do que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, olha, a diferença R entre a função em volta do ponto A e o seu polinômio de Taylor de ordem n no ponto a diferença, ela é 0. E a derivada da diferença, as n derivadas dessa função diferença, no 0 também dá 0. Né? Então, digamos assim, o polinômio ele é uma função que não só encosta na função no ponto A. O polinômio encosta na função do ponto A. A diferença das duas é 0. Agora, ele além de encostar, veja bem, a diferença da derivada deu 0 também. As derivadas ali coincidem. O polinômio de Taylor coincide com a função no ponto A e as derivadas dele e da função batem também, são iguais. Então, digamos assim, o polinômio ele é uma função que beija, que encosta a função. Polinômio P beija, encosta na função f da maneira mais suave possível. Ele encosta nela e a derivada dele é igual à derivada dela e a segunda derivada é igual à segunda derivada dela, tudo no ponto A. Né? Vamos ver graficamente como é que isso aqui fica, para a gente fechar esse vídeo. Vamos ver graficamente. Vamos pegar um exemplo. Exemplo. Vamos pegar a primeira função mais fácil que eu imagino. Função exponencial no ponto x igual a 0. Vamos pegar esse exemplo. Então, exemplo de polinômio de Taylor. Exemplo. Aqui. Exemplo. Depois a gente faz um com uma função trigonométrica. Quer dizer, é claro que eu vou pegar funções que são não polinômio. Porque você pode pensar assim, mas e se eu fizer o polinômio de Taylor de uma função que já é um polinômio? Tenta aplicar aquela fórmula lá do polinômio de Taylor. Você vai descobrir que se a função for uma função polinomial, o polinômio de Taylor dela já vai dar igual a ela mesma. Certo? Então a função já é o seu próprio polinômio de Taylor. Depois a gente pode pegar um exemplo para fazer. Mas eu vou começar com funções que são diferentes de função polinomial. Vou pegar um exemplo, uma exponencial e depois uma trigonométrica. Vamos começar com a exponencial, e elevado a x, que é bem fácil de calcular a derivada, porque todo mundo se lembra que a derivada da função exponencial é ela mesma. Então, primeiro exemplo, imagina que a sua função é uma função f de r em r, acabou, seu intervalo é todos os números reais, o i, que eles são, e ela é dada por f de x é igual a e elevado a x. E você quer calcular o polinômio de Taylor dela, de ordem n, no ponto azinho igual a 0. Então, se você lembra da fórmula do polinômio de Taylor. O polinômio de Taylor é P de H igual, quem que é o A0, o primeiro termo? É o próprio f de A. Como A é 0, vai ficar f de 0 mais f' de A, ou seja, f' de 0 vezes H, mais f duas linhas de 0 sobre 2 fatorial, que é 2, vezes h ao quadrado. Agora, é claro que você vai fazer, professor, mas você vai fazer até n, aí como que você vai substituir aqui no GeoGebra uma coisa de ordem n? Vamos pegar n igual a 5, para dar o exemplo. Vamos pegar 5 termos. N igual a 5. Opa, n igual a 5. Então, aqui teria que colocar mais quais termos? Você teria que colocar aqui. Aqui tem esse que é h ao quadrado, só economizar um pouco de espaço aqui. Aqui tem esse que é h ao quadrado. Daí teria o com h ao cubo, h quarta, h à quinta. Então, ficaria f3 linhas de 0 sobre 3 fatorial h ao cubo, mais f4 de 0, h quarta, f4 de 0 sobre 4 fatorial, h quarta, mais o último termo, f5 de 0, h à quinta, sobre 5 fatorial. Agora, a função exponencial é muito fácil da gente calcular essas derivadas. Essas derivadas vão ser tudo e elevado a x no ponto 0. Então, vai ficar tudo dando 1. Né?
Então vai ficar assim, P de H é igual a f de zero. Quanto que é exponencial no ponto zero? E elevado a zero. É 1. Mais, quanto que é derivada da exponencial no ponto zero? É e elevado a x no ponto zero, que é 1 também. 1 vezes h, que é h. Mais 1 sobre h ao quadrado sobre 2. Quer dizer, vai dar tudo 1 essas derivadas. No caso da função exponencial. H ao quadrado sobre 2. Mais h ao cubo sobre 6. Mais h quarta sobre 120, sobre 24. Mais h quinta sobre 120. Pronto. Esse é o polinômio de Taylor de ordem 5, de ordem 5 da função exponencial no ponto a igual a zero. Olha que legal. Olha que legal. Bom, mas qual que é a relação dele com a função exponencial? Que a gente está analisando aqui a função exponencial. Estou vendo um polinômio aqui. Vamos para o GeoGebra. Olha só que interessante. Então, vou apagar essas aqui por um momento. Isso aqui é do outro exemplo. E vou colocar aqui, primeiro, a função exponencial. Vou aproveitar essas mesmas aqui. Já vou colocar aqui, função exponencial. Olha lá. Apareceu o gráfico da função exponencial. Deixa ele aqui. Aí eu vou colocar nesse azul aqui o polinômio de Taylor de grau de ordem zero, que seria só o primeiro termo. Seria g de x igual a 1, o de ordem zero. Você vê que ele coincidiu com a função. Né? Coincidiu. Tá aí. Tá? Agora, o de ordem 2. Não, esse aqui é de ordem 0, né? O de ordem 1. O de ordem 1 seria 1 mais H. 1 mais H. 1 mais H. Ordem 1. Termina na n igual a 1 aqui. Então vamos colocar 1 mais H. É claro que aqui eu vou ter que usar a letra x, porque aqui o gráfico é em termos... Se eu quiser fazer os dois no mesmo gráfico, eu tenho que usar a mesma variável. Né? Então, se eu colocar aqui 1 mais x, olha o que acontece. 1 mais x, opa. 1 mais x, enter. Olha aí que curioso. A partir desse aqui, 1 mais x, esse primeiro aqui é muito ordem 0, né? Vamos começar do ordem 1. 1 mais x, olha lá. Opa, 1 mais x. 1 mais x. Vamos começar desse aqui. Esse aqui, no cinza, a gente já coloca o de ordem 2. 1 mais x ao quadrado sobre dividido por 2. Enter. Veja que esses dois polinômios de Taylor aqui, deixa eu dar um zoom aqui, no ponto que a gente está calculando o polinômio de Taylor, no ponto a igual a zero. Então, vou dar um zoom aqui aonde a gente está estudando aqui a situação do polinômio de Taylor. A função mesmo exponencial é a verde. Olha lá, a função exponencial é a verde. Tá? Os polinômios de Taylor são o azul e o cinza. Você veja que ambos coincidem com a função no ponto zero. Todos dão 1. Se você colocar x igual a 0 na função, dá 1. Se você colocar x igual a 0 nesse polinômio de Taylor, dá 1. Se você colocar x igual a 0 nesse outro polinômio de Taylor, dá 1. Mas, além disso, a derivada deles, qual que é a derivada da função em x igual a 0? É e elevado a 0, que é 1. Qual que é a derivada de 1 mais x? É 1. Tá certo? Qual que é a derivada... em x igual a 0. Vai dar 1. Qual que é a derivada de 1 mais x ao quadrado sobre 2? Vai dar 0 mais 1 mais x. Vai dar 1 mais x a derivada. Mas se eu substituir x igual a 0, dá 1. Então você vê que os polinômios de Taylor e suas derivadas estão coincidindo com a função em a igual a 0. Tá? Que é aquela questão do resto, o R de H lá que ele estava falando. Próximo polinômio de Taylor seria 1 mais x mais x ao quadrado dividido por 2, mais x ao cubo dividido por 6. Presta atenção nisso. X ao cubo dividido por 6. Enter. Olha lá, ele também coincide com a função e
É esse laranja aqui, ó, coincide com a função e sua derivada também. Agora, você percebe que quanto maior a ordem do polinômio, mais ele está abraçando a função aqui. Se eu fugir aqui o zoom, ó, afastar o zoom, você vê que o primeiro que a gente fez, que é o azul, só 1 mais x, ele já, a função exponencial verde ele já vai se afastando muito dela. O cinza, que já é o de ordem 2, ele já não se afasta tanto da função verde quanto o azul se afasta. E o próximo aqui de ordem 3, ele também já se afasta menos ainda da função. Todos eles coincidem com a função no ponto zero. Aqui eles são iguais à função no zero. Mas depois eles vão se afastando. Agora, quanto maior a ordem, menos ele se afasta. O de próxima ordem seria o de ordem 4. V de x igual a 1 mais x ao quadrado dividido por 2, mais x ao cubo dividido por 6, mais x à quarta dividido por 24, mais x elevado à quarta dividido por 24. Enter. Olha a situação. Olha a situação. Certo? E o P, vamos fazer agora P de x, a quinta. Vamos copiar aqui para ganhar tempo, né? Deixa eu copiar aqui. Só que eu vou ter que tirar os outros ali para despoluir aqui um pouco a figura, que é para vocês poderem ver ali. Tá vendo? Olha como ele já afastou bem menos da função aqui para cá. E para o lado esquerdo, os dois ainda divergem bastante da função. Mas cada vez vai divergir menos para cá também. Certo? Então, olha só esse último aqui, que é o de ordem 5. Foi o último que eu fiz, senão não tem fim isso aqui, né? Igual a aí mais x elevado à quinta dividido por 120. Enter. Lá. Veja aqui como ele já afastou menos. Ó. Esse aqui de ordem 3 já estava afastando aqui. Ó. O de ordem 4 já foi um pouco mais perto. O de ordem 5, que eu acabei de digitar agora, ele já foi mais ainda perto. Até aqui ele ainda está um pouco perto da função, depois começou a afastar. E para o lado direito? Para a direita já nem consegue ver mais, ó, de tão em cima do lance que ele está. Olha lá. Olha lá. Tá vendo? Então, essa é a ideia do polinômio de Taylor. Ele bate certinho com a função no ponto, as suas derivadas batem com as derivadas da função no ponto, e ele vai se aproximando cada vez mais da função conforme você vai aumentando a ordem. Isso que é interessante. Né? Eu falei que ia fazer 2 exemplos. Vamos fazer um exemplo também com a questão de uma função trigonométrica. Vamos pegar, por exemplo, a função seno de x. Só que não vamos pegar no zero. Vamos pegar no... Não, vamos pegar no zero. O zero seria uma boa... Você poderia pegar outro ponto, poderia pegar π sobre 2, π, tá? Mas vamos pegar no x igual a zero. Vamos fazer esse exemplo para simplificar as coisas aqui. Então vamos pegar aqui um outro exemplo, né? Um outro exemplo aqui. Como é que eu tinha escrito? Aqui, isso. Exemplo. Vamos considerar agora uma função f de r em r, f dois pontos de r em r, dada por f de x igual a seno de x, e vamos também pegar o azinho igual a 0 e vamos manter o n igual a 5, igual no exemplo anterior. Então, como é que ficaria aqui o polinômio de Taylor? Ficaria P de H igual... Aí você tem que colocar quem aqui no primeiro termo? A f de 0, que seria seno de 0, mais, segundo termo, derivada do seno vezes h. Derivada do seno é cosseno, então ficaria cosseno de 0 vezes h. Próximo termo seria aí derivada do cosseno, que é menos seno, né? Menos seno. Quanto que derivada do seno é cosseno. Quanto que é a derivada do cosseno? Menos seno. Então eu já vou colocar aqui menos seno de 0 dividido por vezes h ao quadrado dividido por 2, fatorial, que é 2, mais
mais, deixa eu ganhar um espaço aqui, derivada do seno é cosseno, só que tinha um menos aqui já, né? Então, menos cosseno de zero vezes h ao cubo sobre 3 fatorial. Aí, derivada do cosseno é menos seno, menos com menos vira mais. Seno de zero, h a quarta, sobre 4 fatorial. 4 fatorial. Derivada do seno é cosseno de zero, h a quinta, sobre 5 fatorial. E aí você poderia continuar isso aqui, porque eu resolvi parar no n igual a 5, mas você pode continuar o quanto você quiser aqui. Esse grau n aí do polinômio de Taylor não tem um n máximo que você pode ir, né? O n máximo que você pode ir é a função, a função n vezes derivada. Essa função seno é sem infinito. Então você pode ir derivando aqui quantas vezes você quiser, né? Claro que se fosse uma função apenas 5 vezes derivável, você seria obrigado a parar aqui. Bom, olha só, como é que ficaria? Bom, porque a gente sabe que seno de zero é zero. Então, esse aqui zerou, esse aqui zerou e esse aqui zerou. Então, como que ficou esse polinômio? Esse polinômio vai ficar P de H igual cosseno de zero é 1. H menos cosseno de zero é 1, menos H ao cubo sobre 6, mais H à quinta sobre 5 fatorial, que é 120. Então, vamos colocar isso ali no GeoGebra, junto com a função seno. Então, você imagine aqui que agora, ao invés da exponencial, a gente tem aqui a função seno. Seno de x, enter. Olha lá, a função seno já tem esse aspecto aqui. Aí, eu vou colocar aqui o h, que seria o primeiro, ordem 1, né? No ponto zero. Então, olha só que interessante. Ficaria, h aqui no caso seria x. Eu vou deixar só o x aqui, ó. X, enter. Olha lá. Esse seria o polinômio de Taylor de ordem 1 da função seno no ponto a igual a zero. Ele coincide com a função. Tá? Quem que é a derivada do seno no zero? Cosseno de zero, que é 1. Quanto que é a derivada da função f de x igual a x? É 1. Você vê que ele coincidiu e a derivada coincidiu também, a dele e a da função. Agora, próximo de ordem... olha só que curioso, lembra que ele falou ali na matéria que o polinômio de Taylor de ordem n, ele vai ter grau menor ou igual a n? Qual que seria o polinômio de Taylor de ordem 2? Como esse aqui zerou, o polinômio de Taylor de ordem 2 continua sendo h. O polinômio de Taylor de ordem 3, aí já aparece esse termo aqui, h ao cubo sobre 6. Então, vamos colocar aqui o h ao cubo sobre 6, que é o próximo. Vamos deixar ele aqui, ó. Só que tem um sinal de menos. Então, aqui a gente tem que tirar e colocar um sinal de menos aqui. Menos. E tem que tirar, obrigado. E tem que tirar isso aqui. Vamos dar enter aqui. Enter. Pum. Olha que bacana. Tira esse aqui por enquanto. Função seno, polinômio de Taylor de ordem 1, polinômio de Taylor de ordem 3. Não, ao contrário. Função seno, polinômio de Taylor de ordem 1, que é o mesmo que o de ordem 2, porque vai zerar o coeficiente do h ao quadrado. Polinômio de Taylor de ordem 3, que é o mesmo de ordem 4. Coincidiu com a função e a derivada coincidiu. Você veja como esse aqui já está enroscando mais aqui na função do que essa reta. Agora, olha o de ordem 5. Vamos ver o de ordem 5. O que vai acontecer? Olha aqui. Beleza. Aqui, não, tá bom assim. O de ordem 5, ele vai ficar como? Tem um mais h quinta sobre 120. Então, tira esse aqui que não tem, deixa um sinal de menos aqui, tira o do quadrado que não tem também, aqui fica um sinal de menos, e tem que tirar esse primeiro termo aqui. Enter. Olha como já enroscou bem mais. Tá vendo? Quer dizer, e se eu puxar aqui um próximo termo, que seria o a sétima, como é que ficaria o a sétima aqui, ó?
Vamos tentar colocar, vai enroscar mais ainda ali na função. Enroscar significa aproximar, vai aproximar cada vez mais a função. Né? Então, vamos colocar ele aqui. Ó. Aí eu chego aqui, Ctrl V, e ainda coloco um menos h elevado à sétima, dividido por 7 fatorial. Dividido por 7 fatorial. Enter. Sumiu, né? Puta que saco, né? 7 fatorial é 720, né? Não. 7 fatorial é 7 vezes 120. 5 fatorial é 120. 6 fatorial é 720. 7 fatorial é 940, é isso? Não, não. 7 vezes 720. 7 vezes 0. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 7, 49, é 5.040. Né? Ctrl V, menos H elevado a 7, dividido por 5.040. Enter. Puta, né? Putz, isso aqui é um bicho nojento, hein? Isso aqui é um bicho nojento. Então eu vou ter que fazer assim, ó. X menos x ao cubo dividido por 6, mais x à quinta dividido por 120, dividido por 120, menos x à sétima dividido por 5.040. 5.040. Enter. Olha só, tá aqui, ó. Então, quer dizer, se a gente for progressivamente aumentando a ordem do polinômio de Taylor, olha o que acontece. Primeiro, pum, aproximou bem a função aqui e foi se afastando. Segundo, já aproximou bem e já se afastou menos da função, um pouquinho menos. Né? Agora o próximo. Aproximou bem aqui e já se aproximou mais ainda da função do que o azul. Tá? Agora o próximo. Foi mais ainda, pegou todo esse trecho aqui, ele está perto. Ó. Até aqui. É mais do que o que aqui já estava bem afastado. E assim vai. Então vocês estão vendo o que é o polinômio de Taylor e graficamente vocês estão vendo como que ele vai, conforme você vai aumentando a ordem, ele vai aproximando cada vez mais a função em torno de um ponto. Tá certo? Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender essa questão do polinômio de Taylor melhor. Né? Esse lema aqui, eu não vou fazer a demonstração dele, tá muito longo, mas ele está só falando sobre essa questão da diferença entre a função em torno do A e o polinômio de Taylor e suas derivadas, que a gente já viu que essa diferença no zero, quer dizer, no R de zero, que seria o F de A menos P de zero, é zero, mas o F' de A menos P' de zero é zero também, e todas as derivadas vai ser zero. Mas ele está dizendo mais aqui nesse lema. A fim de que o R e as derivadas do R sejam todos iguais a zero, é necessário e suficiente que, quando você passa o limite na R sem derivar, para H tendendo a zero, ela vá para zero dividido por H elevado a N. É uma questão bem técnica, é um lema, ele é um resultado que serve de suporte para demonstração de próximos resultados. Eu não vou aqui me estender sobre isso agora, tá? Eu vou só gravar um outro vídeo comentando mais 2 resultados aqui que ele fala, sem entrar na demonstração, só mostrando as fórmulas para vocês. A fórmula de Taylor infinitesimal, que é importantíssima, né? Porque ela mantém aqui um resto, né? E troca aqui por A mais H, e tem todo esse teorema aqui. Tem a questão desse exemplo aqui, que é bem bacana também para a gente comentar, e esse exemplo aqui ele vai demonstrar com base na fórmula de Taylor infinitesimal aqui, né? Ele vai pegar essa fórmula aqui para demonstrar, olha lá. Ele está usando a fórmula de Taylor infinitesimal, aqui o resto, tá? O F de A mais H, fórmula de Taylor infinitesimal. Vai sair esse exemplo aqui que tem a ver com derivada e crescimento local. Ó. Tem a ver com máximo e mínimo local. Olha que interessante. Vamos gravar isso aqui no próximo vídeo.
Aí depois ele comenta mais sobre a regra de L'Hopital, não sei se vai dar tempo, e a fórmula de Taylor com o resto de Lagrange. Talvez essa parte final vai ficar para quinta-feira, antes da gente entrar em funções convexas, tá? Mas beleza, aqui por esse vídeo aqui tá bom. Vamos interromper a gravação.